Olá! A educação é a chave para o desenvolvimento social e a redução das desigualdades. Tanto que as Nações Unidas prepararam este ano um evento global sobre a transformação da educação no pós-pandemia. Os países escandinavos estão entre os melhores sistemas educacionais do mundo, segundo a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. No Como Funciona Aí de hoje, vamos saber um pouco mais sobre a educação na Dinamarca, que tem uma taxa de alfabetização de 99%. Também vamos conhecer como é a educação em Hong Kong, que tem a maior taxa de matrícula do mundo para alunos em idade infantil. Começamos com a Dinamarca. Vamos conversar com uma professora que mora, dá aulas no país e conta sua própria experiência. A Cristi também é mãe e o filho está na pré-escola. Cristi, como funciona aí? Meu nome é Cristi, eu tenho 32 anos de idade e estou morando na Dinamarca há 7 anos. Eu me mudei para cá para casar com meu esposo, o qual é dinamarquês, e tenho atuado na área da educação como professora faz 5 anos e há 1 ano e meio eu me tornei a mãe do Liam. Profissional de educação, algumas das minhas primeiras observações foram a igualdade de gênero no quadro de funcionários. Eu consegui perceber a mesma quantidade de professores masculinos como femininos, e isso para todas as idades e todas as salas. Outra coisa que eu também observei era a igualdade salarial. A partir dos 6 meses até os 3 anos de idade, os pais podem optar por deixar seu filho ou em uma vuggestue ou na Dagpleje. A vuggestue se equivale a um berçário, onde entre 15 a 20 crianças são cuidadas por pedagogos em uma sala infantil. Já a Dagpleje, que é a outra opção, a criança é cuidado dentro da residência da pedagoga, podendo ser até 5 crianças por residência. Nós, aqui em casa, escolhemos ir com a Dagpleje, então meu filho começou a frequentar a Dagpleje com 1 ano de idade. Na Dagpleje, o meu filho passa o dia inteiro brincando, se socializando com as outras crianças, eles passeiam até o parque, tomam suas refeições e, claro, tomam aquela sonequinha diária do lado de fora, dentro do seu carrinho. Deixar o bebê ou a criança pequena dormir fora, ao ar livre, sim, até no inverno, é ótimo, porque isso fortalece o sistema imunológico das crianças. Ao completarem 2 anos e 11 meses, as crianças começam a frequentar o Børnehave e permanecem lá até chegar à idade escolar, que é os 6 anos de idade. O foco nesses primeiros anos de vida é que a criança se desenvolva como um ser completo. Ela aprende brincando, se socializando e muita atenção é dada ao desenvolvimento da coordenação motora grossa. Por isso, elas passam a maior parte do dia do lado de fora, em direto contato com a natureza. Com 6 anos de idade, a criança ingressa na escola. Aqui na Dinamarca, existem 3 tipos de escola: a escola pública, a particular e a friskole. As friskoles sendo governadas por um conselho de pais. No meu caso, eu ensino há 5 anos numa friskole. Porém, independentemente da escola que a criança frequente, toda criança terá acesso a uma educação digna. No Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, surgiu 8 anos após a Constituição de 1988 para atualizar o sistema de educação e promover grandes mudanças e garantias fundamentais para todos os brasileiros. Ela também é conhecida como a Lei Darcy Ribeiro, educador brasileiro que ajudou na elaboração da lei. E para falar do assunto, convidamos a doutora Carolina Campos, que é advogada e especialista em educação.
Seja bem-vinda, doutora Carolina. E eu já começo perguntando como a Dinamarca conseguiu alcançar esses números tão expressivos e a Finlândia acabou no topo do ranking. A legislação ajudou por lá? Eu posso dizer que, na verdade, é um conjunto de coisas. A legislação ajuda, claro, mas existe uma cultura também muito forte com relação à importância da educação e sobre como a gente deve tratar as crianças. Então, você deve ter percebido pelo relato da Cristi que existe um olhar muito grande para a parte de educação integral, para a conexão com a natureza, o tanto de tempo que as crianças ficam do lado de fora. Então, claro que tudo isso contribui, mas é importante a gente entender que não é só a legislação. Existe uma cultura da sociedade que determina essa importância. Para vocês terem uma ideia, na pandemia, a Dinamarca foi um dos primeiros países do mundo a voltar com as aulas, justamente porque, como eles já trabalhavam muito outdoors, né, fora de dentro das escolas, de uma forma ao ar livre, e, além disso, eles também entendiam o valor e a importância da educação, eles acharam que reabrir as escolas, mesmo durante a pandemia, era algo possível, e eles conseguiram. E aqui no Brasil, como a LDB ajudou a melhorar o nosso sistema educacional? Olha, a LDB fez muita diferença, fez e faz muita diferença no Brasil até hoje. Então, ela surge em 96, pouco depois da Constituição, como você bem colocou, e logo após, já em 97, 98, vão surgir aí os PCNs e os DCNs, são os Parâmetros Curriculares Nacionais e as Diretrizes Curriculares Nacionais. Ou seja, uma tentativa do governo brasileiro de finalmente ter algo que pudesse minimamente se aproximar de um currículo. Só para vocês terem uma ideia de que logo após o surgimento da LDB, 2 marcos importantes já surgem aí. Em 2006, a gente já vai mudar o tamanho, a quantidade do ensino fundamental. Então, o ensino fundamental passa a ter 9 anos e não mais 8. Então, outra mudança importante. 2014, um outro marco muito importante, PNE, Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação estabelece metas que a gente precisa de cumprir dentro de um espaço de 10 anos, ou seja, até 2024. E, na sequência, em 2017, então, surge a Base Nacional Comum Curricular, que aí sim é um início dos referenciais curriculares dos estados, que vão ser construídos em 2018, e além disso, também em 2018, a reforma do ensino médio, que agora ela está sendo implementada por estados. Então, de fato, graças à LDB, a gente teve aí um boom de novas legislações e ela tem sido sempre um referencial, ela é a nossa lei de diretriz e base da educação, é a ela para quem a gente recorre todas as vezes que a gente tem dúvida, ela é ali o ordenamento jurídico muito importante que vai reger, por exemplo, as ações do CNE, que é o Conselho Nacional de Educação. Vamos voltar para a Dinamarca. A Cristi nos conta a didática aplicada nas escolas e também destaca que, mesmo com o ensino acima da média mundial, o país perde pela falta de estímulo individual do aluno por privilegiar o desempenho coletivo. Vamos ver. Eu não tenho sombra de dúvida alguma que o modelo de educação dinamarquês influencia o país, possibilitando a população a desfrutar dos seus benefícios no dia a dia. Maior igualdade nas classes sociais, baixa criminalidade, maior igualdade de gênero, harmonia e segurança social. Diferente de muitos países onde o modelo pedagógico e didático é baseado no professor passar a matéria, ou onde os alunos estudam para passar a prova, passar de ano, aqui os professores ensinam os alunos a ter uma visão crítica e não somente achar o resultado do exercício. A sociedade dinamarquesa considera saber trabalhar em equipe, ter empatia, ter iniciativa, todas essas habilidades sociais muito mais importantes para o crescimento e desenvolvimento do ser humano do que tirar nota alta na prova ou passar de ano. Na prática, isso se traduz a modelo escolar com pouquíssimas provas. Do primeiro até o terceiro ano, não são aplicadas provas algumas. Já do terceiro até o sétimo ano, os alunos fazem avaliações individuais, porém não recebem uma nota. É somente a partir do sétimo ano letivo em que os alunos fazem provas semestrais e também recebem sua nota. Como professora de inglês no Brasil,
Outra coisa que eu não pude deixar de observar é o ensino da língua inglesa. Aqui, o inglês é aprendido muito cedo e desde as primeiras séries, as crianças já estão aprendendo inglês na escola. Claro, nem tudo aqui são rosas e como tudo na vida, há sempre os dois lados. Um dado que talvez seja chocante é que a Dinamarca tem uma posição baixa no PISA. O PISA é referência em avaliação educacional no mundo inteiro. Eu diria que o outro lado da moeda dessa sociedade tão coletivista é que as escolas tendem a sacrificar as realizações potenciais dos alunos com melhor desempenho acadêmico para o bem maior dos alunos com desempenho médio ou inferior. Se poderia dizer que o sistema nivela para baixo. Por exemplo, quando uma criança demonstra potencial acadêmico, esse potencial nem sempre costuma ser valorizado. Em termos concretos, seu filho não será aguçado, não será dado nenhuma atenção extra ou nenhum estímulo extra por se destacar em alguma matéria acadêmica. A Cristi fala que na Dinamarca o importante é o coletivo e isso é um ponto negativo para ela. A doutora concorda? Na verdade, assim, quando ela coloca que eles privilegiam o coletivo em detrimento do individual, isso é realmente algo preocupante. Se a gente for olhar no Brasil, por exemplo, a gente tem, em outros países também, tem algo chamado ensino especializado, educação especializada, atendimento educacional especializado, que é normalmente quando acontece com uma criança que tem altas habilidades, superdotação, ou uma criança autista, ou uma criança com TDAH, enfim. Isso, lamentavelmente, pelo que ela está relatando, não acontece lá. Isso é bastante complicado. Por outro lado, quando ela fala do PISA, muito por causa do sistema escandinavo de ensino, eles não estão preocupados com prova, ela falou isso, né? E o PISA não deixa de ser uma avaliação. Então, quando a gente olha para países que vão e performam muito bem no PISA, a gente sabe que muitos países asiáticos acabam tendo um olhar diferenciado e para eles a avaliação é algo importante. Então, claro que isso acaba de alguma maneira interferindo no PISA. Porque você está ali entre o pior dos escandinavos, realmente, ainda assim, é um aprendizado muito, muito cheio de qualidade, não tenho a menor dúvida. Vamos fazer um intervalo agora e voltamos já. O Como Funciona Aí está de volta e você já viu como é a educação na Dinamarca. Agora vamos para Hong Kong, ex-colônia britânica e território autônomo no sudeste da China. A gente vai falar com o Lucas, que é personal trainer. Ele vai nos contar como é a educação por lá. Para se ter uma ideia, Hong Kong ficou entre os 10 melhores sistemas de educação do mundo em 2022. Lucas, como funciona aí? Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Lucas Morimitsu, personal trainer aqui em Hong Kong. Eu quero compartilhar com vocês um pouquinho das minhas experiências aqui no país. O que me fez vir para cá, obviamente, foi o trabalho, tá? Eu trabalhei antes aqui na família real, no Oriente Médio no geral, na Arábia Saudita, no Egito, em Dubai, em Abu Dhabi, e fui emprestado para algumas outras famílias reais ao redor do mundo. Hoje, o que me fez vir para cá, obviamente, foi a proposta de emprego, que por Hong Kong ser um centro econômico muito grande e muito forte, todo e qualquer valor e o custo de vida aqui, que é bastante alto, todo e qualquer salário é muito atrativo, independente da área que você atua. E o que a gente tem, né, da parte educacional, como é que funciona? Durante a nossa faculdade, a gente tem vários cursos específicos e especializações que é para contar horas-aulas que o nosso estudante de qualquer curso ele faz durante 4, 5 anos. A diferença daqui é que não existe isso. As pessoas vão para a faculdade, né, terminam o ensino fundamental, o high school, vão para o college e geralmente aqui com 22, 23 anos ele já tem aí
o início de um PhD. Porque a obrigação da família, da cultura é que o filho, a partir de então, vai virando adulto, vai trabalhando, vai estudando, ele tem a obrigação de sustentar os avós e os pais. É algo cultural daqui. Uma coisa bem interessante que a gente tem aqui, a gente tem escola pública e International School. Como eles mesmos falam, o International School é um playground, é uma colônia de férias, que é aquela coisa, passou, você vai passando de série após série, diferente da escola pública. A escola pública aqui do governo, eles dão uniforme, dão alimentação, as crianças aprendem a língua local, o chinês e o cantonês, algumas chinês, outros cantonês. As escolas internacionais, dependendo da nacionalidade, Germany School aprende inglês e alemão, a French School, inglês e francês. Então as crianças já novinhas, elas têm já aí um background de 3, 4 idiomas. Por já ter morado em outros países e estudado também em outros continentes, né, eu acho que aqui tem uma educação de qualidade. É uma qualidade, é bom, é bom. Voltamos a falar aqui com a doutora Carolina Campos, advogada e especialista em educação. Doutora Carolina, como Hong Kong conseguiu ser referência em educação, mesmo em meio a protestos, inclusive com a participação de estudantes, pela liberdade em relação à China? Isso faz parte da cultura asiática? Na verdade, a cultura asiática, como o próprio Lucas falou, eles têm um olhar para a educação muito forte. Então, quando a gente olha até para outros países, por exemplo, Singapura, o que a gente vê é que, para além da escola, que já é em tempo integral, existem shopping centers só de atividades de contraturno, ou seja, a criança fica ali na escola até 3, 4 horas da tarde, depois ela sai e ainda vai para atividades de contraturno. Uma outra coisa que a gente pode perceber em Singapura, por exemplo, é uma prova chamada PSLE. Essa prova ela acontece na virada dos anos iniciais para os anos finais. Isso já teve no Brasil muitos anos atrás, chamava exame de admissão. Essa prova, ela em Singapura, já meio que direciona a criança ali para que ensino que ela vai ter. Então, se a criança performa muito bem, ela acaba indo para melhores escolas, e não só isso. Além de ir para melhores escolas, ela vai para turmas específicas, que eles chamam de turmas expressas. Então, essa criança acaba ficando menos tempo no ensino fundamental do que crianças que não performam tão bem na prova. Então, a gente consegue perceber aí que essa questão da cultura, ela influencia muito a educação, não tem a menor dúvida. Doutora Carolina, a Coreia do Sul chama atenção pelos investimentos em educação. Como são essas políticas públicas por lá? Vários países asiáticos, eles colocam muito dinheiro e muito recurso na educação, não só na educação, mas muito também na formação de professores. Em Singapura, por exemplo, voltando para eles, para você ter uma ideia, a educação é o segundo maior orçamento do país, perdendo apenas para a segurança pública. E dentro de educação, 30% de todo o orçamento é direcionado para a formação de professores. Os professores fazem vários cursos. Lembra até um pouco a carreira do diplomata no Brasil, que faz o Instituto Rio Branco e depois, ao longo da carreira, tem que fazer uma série de outras atividades. Vamos voltar a falar com o Lucas em Hong Kong. Ele que foi aprovado recentemente em Harvard, bateu um papo com uma amiga, a Stephanie, que nasceu em Hong Kong e foi educada por lá. Ela também fez mestrado em odontologia nos Estados Unidos. Lucas, é com você. Fala, Paul, essa é a Stephanie e ela vai falar um pouquinho sobre o que ela faz aqui, o que ela é e o que ela estudou. Ela fez o ensino fundamental até na escola local, depois ela do 9º ano até o ensino médio, ela foi para a escola internacional. And then I went to college in the US and dental school in the US and then a master's program in Hong Kong. Ela foi para
Escola de Austin, a universidade nos Estados Unidos, é como se fosse um mestrado aqui em Hong Kong. So that's all the school I did. Yeah. Ok. Sobre o horário de aulas aqui, como funciona, se é difícil, se é fácil, comparado com os outros países onde ela já estudou. Como é Hong Kong? So I would say in Hong Kong, the local system, they're very serious about the education. Students are all taught from the textbook. You have to remember things to take the exam, so it's very traditional in the style. Sobre Hong Kong, eles levam muito a sério a educação, tá? Após aula, você precisa de fato fazer anotações, você precisa estar o tempo todo ali com o seu caderninho na mão, com tudo aquilo que o professor fala dentro de aula, porque geralmente eles têm exames semanalmente e você precisa estar apto para fazer. The top schools in Hong Kong, the top local schools, also want you to be good at other things. So at music, at sports, at maybe whatever else you can add to school. So it's not just school, you have to be good at multiple things as well to be the top student. Tá, as melhores escolas de Hong Kong, ela não quer que você seja só um bom aluno. Ela quer que você seja bom em música, em dança, em outras coisas também, não só dentro da escola. In international schools, when I switched over, it's a more flexible curriculum. So in a way, you can choose the subjects that you want to take, so it's not fixed. Na escola internacional, você pode escolher aquilo que você vai estudar. Por exemplo, quer estudar só matemática, estuda só matemática. Ela é mais flexível em relação a isso, diferente das escolas públicas. As escolas públicas, vamos falar assim, escola particular você paga aqui, você vai passando. Escola pública você tem que estudar. Tipo, ou você estuda ou você estuda. And I guess if you have special skills, then they will try to help you develop them. Like if you're a very good athlete, then they might tell you you can spend more time to develop your sport. And as long as you still have the basics for school, you don't have to take very hard classes. Or if you want to focus more on school, then you can take harder classes and fewer like extracurriculars. Se você tem skill especial, capacidade, uma aptidão especial como atleta em alguma coisa, a escola vai dizer que você precisa investir mais tempo nisso do que ficar full time. Full time é tipo o dia todo dentro da escola. Eles querem que você desenvolva essa aptidão que você já tem desde que nasceu, que você realmente é muito bom. Just that. Good job. Okay, thank you. Doutora Carolina, as aptidões e o foco recebem incentivo. Isso acaba motivando o aluno a se destacar? Com certeza, a aptidão e foco ajuda muito, mas só que não é só isso, né? A gente não pode achar que as pessoas nascem sabendo. Então, por isso é muito importante a gente ensinar nas escolas as competências socioemocionais, que é algo que o Brasil, por exemplo, vem investindo muito. Não necessariamente todos os países asiáticos trabalham essas competências, que por lá eles chamam de soft skills. Então, a aptidão, o foco, tudo isso também precisa de ser ensinado dentro das escolas. E para finalizar o programa, eu queria saber se a senhora pode dar exemplos para a gente de países que são referências em educação. Quando a gente olha para a América Latina, por exemplo, a gente tem um exemplo muito interessante que é o Chile. Quando a gente olha para a Oceania, a Austrália é um exemplo muito interessante, um sistema muito maduro. Eles têm uma série de iniciativas e formulários para tudo, tem tudo muito organizado, pensam muito em saúde mental, pensam muito em formação de professores. Os países asiáticos, como a gente já falou, né? Singapura é um grande exemplo, foi número 1 no PISA durante muito tempo, hoje em dia está em segundo lugar, perdendo para a China, mas está sempre ali no topo do PISA. Então, é muito importante a gente olhar para o conjunto dos países e entender que cada um vai dar ali determinadas questões para dentro, importâncias diferentes, né? Para dentro dos seus sistemas de ensino, mas com certeza absoluta, o que é mais importante é a gente entender que os países não fazem educação sozinhos. A gente não faz educação sozinho em lugar nenhum do mundo. Não é só a escola quem faz educação. Educação é algo que a gente faz de forma coletiva. Daí porque a importância que uma comunidade dá à educação é essencial para que aquele sistema de ensino se desenvolva e amadureça. Então, é muito importante para a gente aqui no Brasil refletir sobre isso,
louvo muito a ideia da TV Justiça de abordar a educação, não só no Brasil, mas sobretudo em outros países, porque realmente a gente precisa colocar a educação na pauta da agenda pública e falar muito sobre isso. Então, realmente, acho que vocês são de parabéns e agradeço muito a participação. Obrigada, doutora Carolina, pela entrevista. E a gente fica por aqui preparando nossa próxima viagem. Você confere como funciona aí no site da TV Justiça, no nosso canal no YouTube e também no Instagram. Até a próxima. Tchau!